Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Fernando Vale, aqui do canal Minervale, e vamos falar sobre o que o pessoal tem perguntado aí, como guardar a placa de vídeo. Tem gente que não guardou as caixas, né, da placa de vídeo e me perguntou aí como que faz, principalmente o pessoal que tem um pouco mais de placas. E eu tenho feito assim, gente, eu coloco, claro, você faz aquela manutenção, e até tem feito aqui uma geralzinha nessas placas que eu acabei tirando, né, da caixa para ver como é que estavam, que já estavam um tempinho guardada. E para ver se tem alguma oxidação e tal, né, ferrugem. E aí eu faço assim, dou uma limpeza geral, né, tira a poeira, dá aquele soprador, compressor, seja o que for, vai um vento, e aí eu coloco o micro-óleo. Por que o micro-óleo? Porque aqui, gente, eu não moro perto do mar não, tá, gente? Mas de vez em quando tem umas maresias que chegam aqui e olha só a placa como fica, enferruja mesmo. Essas placas são bem antigas, tem uns 5 anos. Então, olha isso, ferrugem. Se eu tivesse colocando micro-óleo há mais tempo, evitaria esse ferrugem aqui, essa oxidação de alguns metais. Então, ó, tem uma aqui que eu estava olhando, essa aqui menorzinha. Olha o parafuso. O parafuso ali tudo enferrujado. Então a gente faz o que? Tira a poeira, passa pincel, dá uma soprada, né? Tira o máximo de poeira. E, na minha opinião, coloca um bom micro-óleo. Tem micro-óleos específicos para contato eletrônico. Mas o objetivo aqui não é só o eletrônico, também evitar ferrugem. Então a gente dá uma mais de leve, tá, gente? Não é muito exagerado, não. E esse micro-óleo aqui, ele ajuda também a proteger o plástico, ele não agride o plástico. Então eu faço assim, dou uma, deixa eu mostrar aqui, ó. Dou um pouquinho, né, em toda ela, né, tentando pegar ali as partes metálicas, que ela tá virada aqui para frente, mas eu tento passar, jogar um pouco aqui pelos cantinhos. Esse micro-óleo ele espalha, ó, aqui dá para entrar bem, ó. Então esse micro-óleo ele espalha bem. Se eu exagerar um pouco, eu tiro ali o excesso, passo um pouco de pano e guardo. O ideal, aí eu tenho feito assim, colocado em caixa. Você vê ali, tem o que? 3, 6, 7. Mas vamos pegar aquelas 6. Olha quanto que ela ocupa de espaço. Pouquinho. Imagina se eu fosse colocar tudo isso nas caixas dela. Ia ocupar um espaço enorme. Então, às vezes eu não tenho muito espaço. Bota numa caixa, coloca tudo bonitinho ali. Aquelas ali não tem passe micro-óleo não. Coloca tudo numa caixa de papelão ou caixa plástica. O ideal é uma caixa plástica que fica vedado, protegido. Se não tem caixa plástica, pega a caixa de papelão, né? A ideia é você colar o fundo. Deixa eu mostrar aqui. Dá uma colada no fundo, passa um pouquinho de cola. Tá vendo isso aqui? Que as caixas, elas têm essa aba solta. Eu passo cola aqui, né, no fundo e colo. Porque não tem o risco de... Porque pesa, gente. Quando você levanta, ela pode vazar tudo. Apesar que as caixas sempre vem uma fita embaixo, mas essas fitas, com o tempo, elas podem ressecar. E aí você achar que ela está segurando, aí vaza tudo. E, dependendo da forma que você colocar a placa de vídeo na caixa, vamos supor, se bate essa parte aqui embaixo e quebra, acabou a tua placa de vídeo, né? Eu, normalmente, ali já está até bonitinho, tá vendo? Eu coloco essa parte, onde encaixa no slot, para cima. Pra ver ali, ó, tá tudo pra cima. Eu não coloco ao contrário, porque além de forçar, né, se eu colocar assim, o certo seria assim, mas eu tô colocando isso aqui para baixo. E aí eu tô, né, porque se vai que eu empilho uma coisa em cima, bato no chão, então normalmente eu guardo as placas assim, certo? Com os contatos para cima, para proteger mais isso daqui de bater, de cair. Então é isso que eu faço. Tiro poeira, taco um pouco de micro-óleo depois de tirar a poeira, soprada e tal, e coloco numa caixa plástica. Aqui eu não trouxe a caixa plástica porque eu não tenho mais caixa plástica disponível. Eu tenho umas caixas, mas estão tudo cheio com coisas, e então não dá mais. Aí eu estou usando caixa de papelão e, né, colo o fundo para não vazar, né? Porque pode vazar, a placa de vídeo pesa muito. E detalhe também, deixa eu mostrar ali. O ideal é você isolar uma individualmente com um saco plástico. Deixa eu mostrar ali. Ó, eu compro essas bobinas de plástico.
Aí o ideal é você embalar individualmente cada placa, porque você vai evitar que a umidade entre na placa de vídeo, entendeu? Isso aqui, a gente pensar, é um pouco, acho que é R$ 30, depende do tamanho. Ó. Isso aqui é uma bobina de um pouco mais de um palmo. Então, serve para casa, né, para tudo que você for precisar dentro de casa, e serve para você embalar as coisas e a placa de vídeo. Aí você coloca uma placa de vídeo em cada saquinho e ela fica melhor protegida. Aí eu vou ver se eu faço isso. Aí se for muito, as pessoas tem gente que tem muita placa de vídeo para guardar, né? E aí você pode colocar 2 ou 3 dentro de um saco. Aquele ali eu acho que cabe até 3, tranquilo. Aí você coloca 3, né? Porque imagina, você tem, não sei, 1000 placas. Colocar 1000 placas dentro do saquinho vai te dar um maior trabalhão. Mas se você não tiver o que fazer no momento, né? Então você faz. Mas aquele saco um pouquinho grande, o que eu faço? Eu coloco mais 3 em saco, mais 3 em saco, e aí rapidinho eu faço. Conforme for, eu tiver tempo. E aí você guarda tudo, porque a gente não sabe. Muita gente está na dúvida do que fazer, né, por enquanto. Então, é uma forma da gente aguardar aí, né, porque quem não sabe o que fazer, tem que esperar, né, até você tomar a decisão. Então, tem pessoas que estão na dúvida, vendo agora, não vendo? Será que a mineração vai melhorar no futuro? Será que eu vou vender uma coisa agora que eu comprei mais caro e agora está muito barato? Então, o pessoal fica na dúvida. Então, se você está na dúvida, não faça, né, para depois você se arrepender. Guarda tudo bonitinho, dá um tempo, mas fica de olho no mercado, vê como é que tá. Eu acredito que a tendência é sempre queda de valor de preço de equipamento antigo. Porque enquanto a mineração não subir de valor, ninguém vai querer comprar uma placa de vídeo que ela não tem aquela porcentagem que a gente faz esse cálculo de mercado. O investimento que você está dando é o tempo de retorno dele e o quanto que ele rende comparado a outros investimentos. Por exemplo, normalmente eu tenho feito esses cálculos aí, em alguns vídeos, do tipo assim, eu não vou comprar uma coisa que me custa 3.000 para me render de repente R$ 100, se eu tenho algum outro negócio que se eu pagar 3.000 vai me render R$ 300. Então as pessoas vão querer aquele que rende mais. A não ser que você venda uma placa de vídeo mais barata para poder ter aquele rendimento, né, tipo 3%. E aí a placa de vídeo se torna cada vez mais barata, principalmente os usados. E aí não é um momento para algumas pessoas de vender, caso elas tenham comprado caro e caso elas não tenham recuperado o retorno da placa de vídeo. Então elas ficam com pena de vender. Ao mesmo tempo, alguns estão fazendo o quê? Bom, é melhor vender e comprar moeda e aguardar, porque a moeda vai subir de valor e eu recupero um pouco o valor do que eu dei da placa de vídeo. E se eu deixar essa placa de vídeo ali parada, pode ser que ao longo do tempo eu vou ficar aguardando esse equipamento melhorar, só que a vida continua andando para frente, os equipamentos vão surgindo novas placas de vídeo para o futuro, e aí aquele equipamento fica cada vez mais obsoleto e mais velho, mais antigo. Então também tem muita gente tomando decisão de vender agora. Se eu fosse pensar sei lá, eu acho que se eu tivesse muito... Essas aqui não, gente. Essas placas de vídeo, eu não pretendo vender. Tem outras placas de vídeo também, não são todas que estão aqui. Mas as placas de vídeo que eu mostrei em vídeos, eu não vendi. Eu só vendi as placas que não foram mostradas em vídeos. Então, aquelas novas... Algumas mostrei as RTX 3070, mas como elas são iguais, então eu acabei vendendo. Essas aqui, como são aquelas antigonas, né? Foram para o canal Fernando Vale, canal Minervale, tem rigs com ela, tem rigs de 12 placas, tem muita coisa que foram mostradas. Elas já até para a roça voltaram. Então, essas eu acabei que foram filmadas, mostradas em vídeos, eu acabei ficando com elas. As outras não, e foram aí para mais de 200 placas de vídeo aí durante o período antigo. Essa nova geração de placas de vídeo, acabei falando das quantidades de placa, né? Eita ferro, mas não é para falar não. Mas é uma quantidade aqui de placas de vídeo antigas, tipo, já passaram na minha vida, um pouquinho mais. E depois, quando vieram as RTX, de arquitetura nova, vieram também outras. Só que eu não falei em vídeo, né? Não mostrei, porque eu vendi as antigonas e o dinheiro eu fui comprando as novas. Só que a mineração ia cair, né? Então eu parei na 3080 e comecei a vender os que eu tinha comprado.
Cheguei a pagar aí R$7.000 na mais antiga das 3070, se não me engano. Mas comprei 3070 muito barato, então valia a pena eu vender. Mas eu fiquei com algumas 3070. Então, eu tô falando isso tudo é para que você... aí se fosse hoje eu acho que eu venderia algumas placas de vídeo. Se eu tivesse muitas, né, eu venderia algumas para pegar o dinheiro e comprar a criptomoeda aí, né, na baixa e aguardar alta, porque eu ia acabar ganhando mais. Mas eu também não ia vender tudo porque eu não teria certeza. Então, quando, por exemplo, no meu caso, vamos supor se tudo isso aqui fosse... Tem quantas aqui? Nem contei. Vamos pegar o exemplo ali. Tem 6, 7. Vamos pegar 10, pronto, 10. Se eu tenho 10 placas de vídeo, aí eu pensaria assim, bom, eu vou pegar 10 3070. Isso aí é uma ideia, tá, gente? Não estou aconselhando ninguém, dando dica, nada disso não. Mas eu ia pensar, bom, mercado do jeito que tá, né? Mineração do jeito que tá. Eu ia pegar, se eu tenho 10 3070, eu acho que eu ia tentar vender algumas, né? Aprender como é que vende, para não ser enganado, não levar golpe, fazer a coisa bonitinha, direitinha. Então eu ia tentar vender algumas 3070, não ia vender tudo, né? Porque eu não sei lá do futuro, se eu comprei caro. Então eu ia tentar vender algumas e pegar esse dinheiro e colocar em criptomoeda. Comprar uma criptomoeda aí que tem uma valorização boa, capitalização boa, essas moedas que são mais poderosinhas no mercado, e também a pulverizar, né? Não ia só numa, e aí numas 5, 7 moedas. Deixava o meu dinheiro lá, deixava no stake, em criptomoeda, até ver como é que ia ficar o futuro, né? Para eu voltar a minerar ou não. Pode ser que a mineração fique nesse banho-maria aí com esses valorizinhos aí durante 3, 4, 5 anos ou a vida inteira, né? Então a gente não tem certeza de nada. Quem é que sabe? Esse negócio o pessoal fica falando, que vai voltar, que não sei o que, o pessoal não sabe de nada. Eu posso falar que eu vivo mineração aqui mais de 5 anos, já vi de muita coisa, e não podemos esquecer que a moeda principal que nos dava maior retorno, ela não existe mais. Então a gente não consegue voltar a ela mais porque não volta. Então não existe ciclo, não existe altos e baixos. Não existe aquela coisa que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, depois que você tira um elo dessa corrente. Essa corrente foi quebrada aí no mundo da mineração em criptomoeda. Por isso que eu estou falando isso. Então Fernando, se eu tivesse muita placa de vídeo, eu ia começar a vender algumas para poder equilibrar. É igual quando a gente faz investimento, porque mineração é um investimento, né? Então você diversifica, né, sua carteira de investimento. Então eu faria isso também. Eu nessa situação agora, eu ia diversificar os meus investimentos e os meus prejuízos. Então eu venderia um pouco das placas de vídeo para poder ter um dinheiro aplicado de uma outra forma, porque esse dinheiro na criptomoeda pode crescer ao longo do tempo. E se a placa de vídeo cair de valor, continuar caindo, e o mercado de usados não ser tão interessante, eu também não perdi tudo, porque eu não estou, né, é aquela coisa, não estou ali só nas placas de vídeo. Eu peguei uma parte e investi ali nas criptomoedas, porque se a mineração um dia voltar e eu continuei com minhas placas de vídeo boas, né, para minerar, legal. Mas se não acontecer, e aí conforme o tempo vai passando, elas podem cair. Então o que eu fiz com as 3070? Mercado estava caindo, eu via que o Ethereum ia vir de qualquer forma, porque os investidores tinham feito aplicações lá no stake e precisavam recuperar esse dinheiro, precisavam movimentar esse dinheiro. O Vitalik ia liberar, o stake ia acontecer de verdade, não iam enrolar mais. Isso era tudo já previsto, já estava ali um cronograma ali definido pelo tempo de stake que o pessoal colocou. Afinal de contas eram 32 Ethereum e não é pouco dinheiro, né? Então para você ter esse dinheiro parado, sem previsão de retornar para você, ficar enrolando, não existe isso. A gente lida com um pessoal que tem responsabilidade, tem comprometimento. Não dá para você pegar o dinheiro do povo e falar, olha, vou ficar com o seu dinheiro eternamente, nunca vai ir stake. Tinha prazo, gente, isso já definido, isso já era sabido. Por isso que o canal Minervale falava, gente, não compra mais placa de vídeo porque não vai dar tempo de você recuperar o dinheiro e fazer lucro com a compra, né? Então, isso foi avisado no canal Minervale várias vezes. Então, se você acabou aí comprando placa de vídeo, e aí você pensa assim, eu estava falando de mim, né? Então, eu comprei as 3070
E aí eu falei assim, bom, agora eu preciso vender, porque senão eu vou ficar aí no prejuízo, vou ficar com um monte de 3070 parada. E aí o que eu fiz? Eu comecei a vender, e aí vendi uns pacotes que o pessoal, né, tem muito minerador aí, até no canal Minervale, pessoal com poder aquisitivo bom, que tem condições de comprar 100 placas de uma vez, né? Então, vendi já pacote fechado das 3070 e fiquei só com aquelas, braço tá tremendo, tô fraco. E fiquei só com aquelas que foram mostradas em vídeos e uma outra aí que a gente acabou usando para outras coisas, para eu resguardar um pouco de patrimônio, né? Você comprou, ainda mais eu que pago tudo no cartão, né? E aí vem cartão, mas você deixou de comprar outras coisas, você investiu naquilo ali, e o dinheiro tem que voltar, e você tem que pagar a conta, é a vida. Então aí eu vendi as 3070, fiquei com algumas, e é isso. E aí, você que tiver muita placa de vídeo, se fosse eu venderia um pouco delas, investiria em criptomoeda, como foi feito, como eu fiz, e a outra parte eu deixaria até em placa de vídeo, como eu fiz também, né? Uma parte eu vendi e outra parte eu acabei ficando. Mas aí eu coloco como critério as placas que eu fiquei, né? Que eu fiquei não, as placas que eu filmei, né? Que foram mostradas em vídeos, eu acabei ficando com elas. Igual essas aqui. Essas foram as que eu mostrei em algum vídeo. E o que não foi mostrado em vídeo, né? Elas foram embora já. Tem uma outra aqui, aliás, aqui não são todas não. Tem uma caixa com outras, que aqui não tô vendo. Ah, tem uma 580. Mas tem as 1070, não estão aqui. Não, aqui é o... Aqui é a 580 também. Lá 1080, as 1070 não estão aqui. E então é isso, gente. Acabei no vídeo de falar de uma coisa, acabei falando outras coisas. Mas enfim. Limpeza. Coloca na caixinha. Guarda até você decidir o que vai fazer. Mas se você tem placas mais recentes, arquitetura nova, né, de RTX, 3070, não sei, 1060, 2060, essas novas. Se der para você vender, se você tiver muito, minha dica, foi o que eu fiz. Vendi uma parte, fiquei com outra parte, coloquei em criptomoeda com garantia, né, para futuro. E se você tiver outros investimentos, faça, né? E uma outra parte você deixa em placa de vídeo, para você saber o que você vai fazer para frente. Aí você guarda direitinho, para elas ficarem bonitinhas, não ficarem aí estragando, oxidando. E até você tomar a sua decisão aí. E se alguém tiver dica legal, gente, deixa no comentário, porque eu aqui tô dando minha dica, mas posso estar falando tudo besteira, né? Posso estar falando tudo errado. Aí se você tiver uma dica melhor, deixa aí no comentário. Muito obrigado, deixa eu levantar de novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!